Quando eu te obrigo a pensar o que tu representa, representar alguma coisa para alguém, exige que tu mergulhe profundamente, se for na empresa, em diagnosticar a empresa, entender talentos passivos da empresa. Se for pessoa, a mesma coisa, para te entender o que eu represento. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os meus valores? Qual a minha essência? Quais são os meus valores, a minha história, a minha essência, a minha forma de diferenciar, o valor que eu entrego. Ou seja, tudo isso exige, tá? Nessa primeira parte. Segunda parte, para alguém. Esse para alguém exige a segunda coisa mais importante para posicionamento, que é entender quem são teus públicos. E hoje muita gente trava nisso porque não consegue entender quem são esses públicos, né? Entender comportamentos, entender olhares, entender o mundo pela perspectiva desses públicos. Então, a minha frase básica é representar alguma coisa para alguém. Ou seja, quem eu sou e para quem eu sou. Vai exigir todo esse autoconhecimento, tá? Que vai te permitir enxergar muito melhor no mercado, espaços vazios no mercado para te posicionar. E é aí que todo mundo trava. Eu, em posicionamento, se puder te falar um pouco mais disso, defendo que a gente possa ter 3 estratégias, 3 meios de buscar o posicionamento que são muito interessantes para as pessoas pensarem, que é... primeiro é escavar, tá? Que é descer. Uso no livro muitos exemplos. Ou seja, tu segmenta até tu sumir algo que seja só teu, um nicho, tá? A segunda forma de fazer isso é escalar, que é o contrário. Eu sair de um nicho muito específico e eu levar para um grande público. Exemplo, nosso amigo Joel J. Ele sai, um ex-nadador, e aí eu sempre questiono no livro assim, o que seria do Joel se ele tivesse continuado nesse nicho? Ele seria o Bernardinho das piscinas. Num nicho muito reduzido, atletas olímpicos, nadadores e tal. Ele sai de lá e leva para um grande público alta performance. Ou seja, da autoridade dele, de um cara que busca milésimos de segundo, que levanta às 5 da manhã, que é disciplinado, que valoriza o que ele valoriza, saúde, família e trabalho, ele leva isso para gestores de empresas, para profissionais liberais, para mim e para ti. Só que tem um terceiro movimento que pode ser feito também, que é ifenizar. Esse é um dos que eu mais gosto, porque o Joel tem alta performance, como nadador tinha, mas ele ifeniza com uma coisa muito interessante, que é o comunicador. É um comunicador nato, o Joel nasceu para isso, entende? Sim. Só que ele junta alta performance com autoridade, com track record aqui disso, com o comunicador. E ele leva para uma grande massa. Então, as 3 possibilidades são escavar, escalar e ifenizar. Maravilhoso. E às vezes, Dani, as pessoas, mentorados meus, dizem assim, mas eu acho que eu sou uma pessoa perdida porque eu faço isso, mas eu fiz engenharia e agora eu gosto de comunicação, mas eu tenho paixão por vinhos. Ifeniza essas coisas e te transforma numa coisa única. Tu entende? Essa ifenização talvez eu tenha um raciocínio de engenheiro, tá? E não precisa ser um engenheiro civil, mas eu tenho a lógica de pensar de engenheiro, eu ifenizo isso com uma paixão, e o que dá nisso? Pode dar uma coisa completamente diferente e te tornar único por juntar coisas opostas. Então, essas são as 3 grandes maneiras de se olhar, obviamente, depende da bagagem da pessoa, mas são formas de tu buscar posicionamento, que eu acho muito legal. Maravilhoso. Nisso que você falou, assim, acho que é legal trazer vou trazer um exemplo real aqui também para te ajudar, que você trouxe do Joel, que você acabou de me gerar um insight aqui. Porque no nosso DNA, para usar um jargão, né, que as empresas adoram, a gente tem muita coisa do servir. Então, a gente estava até falando de um amigo nosso que é cliente, que aí ontem saiu de um evento e o post estava no ar lá 9 horas da noite. Para a gente é muito importante isso, porque senão a gente seria mais um. Lógico que nem sempre isso é possível, tem seus limites e tal, mas esse é um pilar importante, o servir. E aí a gente tem a coisa do rugido, da leoa, do leão. E na alcateia de leões, eu não sei se você sabe, mas a leoa, um dos pilares dela é o servir. Então, ela é a única alcateia onde as leoas saem em conjunto para caçar. E elas caçam, né? Elas caçam, elas voltam, todo mundo come. Por último, elas comem. E a função delas é essa. Enquanto a função do leão é o rugir, é o proteger, é o demarcar território. Mas o servir é o da leoa. Perfeito. Olha que louco, eu acabei de ter esse insight. Eu falei, gente, e a gente é uma empresa muito feminina. Perfeito. 90% dos colaboradores, hoje a gente tem 13 pessoas,
né? Uma equipe, assim, só de fixos, né? Fora colaboradores externos e tal. E acabou de vir... E como a gente... Olha que louco, você falou exatamente isso, sobre a gente ter a necessidade do autoconhecimento para a gente entender de onde vêm os nossos valores. Porque, principalmente em empresas pequenas, e muita gente que está ouvindo aqui deve ter empresa pequena, às vezes não sabe quais são os valores e muitas vezes vem do fundador. E aí, mas cultura, aquela coisa muito... a cultura da minha empresa que forja a minha marca. O que é cultura? E às vezes parece uma coisa tão abstrata. Gente, cultura é isso. É como você faz o que você faz. E isso reflete na sua marca, no seu posicionamento. E se isso não está claro para você, como é que você vai tornar isso um valor para ajudar a vender? Primeiro eu preciso me apropriar disso, para depois vender.